Antes de mais, e dado o contexto que nós estamos a viver, eu espero que estejam todos bem de saúde, assim como todos os vossos amigos e familiares. Espero que tenham passado este período também da melhor forma possível e que agora estejam, como todos nós, cheios de vontade de, digamos, voltar a uma forma de trabalho mais normal, ainda que com todas as devidas cautelas e com todos os cuidados que devemos naturalmente manter. Antes de mais, fazer uma apresentação deste ciclo de formações que estamos hoje a iniciar. Este é o módulo 1 de um ciclo de 7 formações que vamos fazer todas as quintas-feiras, exatamente a esta hora, às 15 horas, em que a primeira, que é hoje, vai versar sobre o projeto de implementação numa ótica mais ou menos generalista, definição de soluções robustas em áreas, sobretudo as áreas mais importantes, que são as coberturas planas sobretudo. Na próxima semana continuaremos a versar a parte do projeto de implementação numa ótica dos detalhes. Nós vamos chamar a importância do pormenor. No final desta sessão, enfim, mais algumas horas depois, vamos, digamos, ter já disponível depois a possibilidade de inscrição para esse novo módulo na próxima quinta-feira. Depois vem aquela semana dos feriados e nós saltaremos uma semana, mas no dia 18, quinta-feira, dia 18 de junho, estaremos cá de novo com uma sessão sobre coberturas verdes, os seus benefícios e o seu funcionamento. Uma semana depois, no dia 25 de julho, estaremos a tratar de coberturas de grandes áreas comerciais e industriais, soluções de construção e também alguma reabilitação nessas construções. Na semana seguinte, ainda numa área de reabilitação, mas numa coisa bastante específica, que são as coberturas de fibrocimento, muito faladas. Vamos falar um bocadinho, digamos, da melhor forma de abordar esse tema. E no dia 9 de julho estaremos a falar novamente, mas nessa altura, de pontes e outros suportes transitáveis por veículos, nomeadamente coberturas transitáveis por veículos também. Por fim, no dia 16 de julho, terminaremos este ciclo com uma formação sobre impermeabilização de estruturas enterradas em edifícios. Voltaremos depois das férias com novos ciclos de formação. Dito isto, vamos versarmos sobre a apresentação de hoje, sobre a formação de hoje. Há pouco apresentei-me para aqueles que já estavam ao vivo, volto a apresentar-me. Meu nome é Jorge Pombo, sou responsável de Marketing, Desenvolvimento e Inovação dentro da Imperal, no informador da Academia Imperal. Comigo também hoje, eu passo aqui a mostrar a fotografia não, ele está ao vivo, não está aqui ao pé de mim, dado o momento em que estamos a viver, mas já estão a ver a cara do João Pinhão. O engenheiro João Pinhão é o meu colega no Departamento Técnico da Imperal e vai-me acompanhar também na apresentação desta formação. Dito isto, vou passar, digamos, à prática, ou seja, estamos a falar de projeto de implementação e aquilo que, de alguma forma, vamos tentar abordar nestes 40 minutos será, primeiro, de uma forma muito genérica, alguns cuidados que temos de ter ao nível da preparação dos trabalhos de implementação, nomeadamente ao nível do projeto. Depois falaremos de algumas boas práticas que devemos ter em atenção na implementação, quer do ponto de vista do projeto, quer do ponto de vista da aplicação. E, por fim, vamos falar de sistemas robustos de implementação. Haverá N sistemas, uma vastíssima quantidade de sistemas diferentes que dariam para muito mais minutos. Vamos versar-nos naqueles que pensamos que são os mais usuais, os mais comuns e, sobretudo, os mais robustos para uma construção duradoura. Dito isto, vou efetivamente dar início, se me permitem. Ora bem, estamos aqui hoje para falar de um problema que tem por base algo que para nós é, digamos, um bem essencial. No fundo, estamos a falar peço desculpa, que estou aqui a mexer em botões e espero não estar a estragar nada da vossa apresentação. Agora estão a ver o slide em maior dimensão, porque quero que se foque um pouco na apresentação. Portanto, estamos a falar da água, que é um bem essencial à nossa vida. O problema é que esta água, que é um bem essencial à nossa vida, tem também uma parte negra, vamos dizer assim. É que a água é o principal fator de desgaste nas construções. Ora, é por isso mesmo que nós necessitamos das impermeabilizações, para nos protegerem daquela parte que nos interessa menos da água, que é, digamos, quando ela entra nos edifícios e faz estas coisas nefastas, sejam elas por via de infiltrações, porque há falta de impermeabilização, ou às vezes
por outras razões, nomeadamente quando há condensações, continua a haver água, mas por falta de isolamento térmico, ou às vezes até lá está o isolamento térmico, está lá a impermeabilização, mas eventualmente de uma forma menos correta e, portanto, ou por inadequação, ou por, digamos, não na quantidade que deveria estar. Por isso mesmo, é imprescindível impermeabilizar, mas impermeabilizar corretamente. Só assim estamos a proteger, efetivamente, as construções. E para garantir uma impermeabilização de qualidade, é necessário projetar. Como nas outras especialidades todas. A nossa normativa de edifícios tem, digamos, projetos para vastíssimas áreas. O projeto de impermeabilização ainda não é, digamos, um elemento obrigatório, mas é um elemento prático já existente e qualquer projetista hoje em dia prepara, digamos, o projeto de impermeabilização e por isso mesmo devemos ter em atenção o que fazer. Quer dizer, quando fazemos um projeto de impermeabilização, não podemos simplesmente colocar no projeto que, enfim, é preciso ter, digamos, ali uma solução de impermeabilização, por exemplo, da Imperalum tipo 342. Já é qualquer coisa, mas e depois nos pormenores? E depois como é que se aplica? O que é preciso para fazer, para aplicar o suporte? E depois podemos alterar produtos. Ora bem, aqui está um pouco, digamos, um apanhado daquilo que um projetista, e estamos agora a falar sobretudo para os projetistas, já falaremos para os aplicadores e para os construtores também, mas o projetista, quando pensa na impermeabilização, deve olhar para estes vários elementos. Primeiro, analisar as condicionantes. Eu não posso decidir uma impermeabilização sem saber exatamente qual é o suporte. Onde é que eu vou colocar essa impermeabilização? Eu tenho uma laje de betão, é madeira, o que é que... Enfim, qual é o suporte? Depois, porque isso vai naturalmente influenciar a forma como vou aplicar os materiais, ou até o tipo de solução que lá vou aplicar. Depois, digamos, a acessibilidade a essa cobertura e a funcionalidade, ou seja, vai andar pessoas lá em cima, vai andar veículos, ou vai ser uma cobertura ajardinada, e uma cobertura ajardinada com alguma inclinação, enfim... Tudo isso vai influenciar. Depois, é necessário isolamento térmico ou não? É uma cobertura sobre uma área, digamos, habitada? É, digamos, necessário condições especiais do ponto de vista térmico? Ou não é uma área totalmente aberta? Naturalmente, isso vai influenciar a nossa solução. Enfim, no seguimento e já tendo conhecimento dessas condicionantes, depois vem a parte de quais são as soluções possíveis para aquelas condicionantes. E, naturalmente, que é bom nós termos algum conhecimento da normalização e da certificação. E podemos nos ajudar, digamos, podemos tirar partido de aquilo que são, por exemplo, soluções homologadas, ter a certeza de produtos homologados, ter como elemento natural, por exemplo, os documentos de aplicação ou de homologação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em primeiro lugar, antes de irmos buscar naturalmente alguns documentos idênticos de outros países. Não se esqueçamos que os nossos estão adequados ao nosso clima e ao nosso tipo de construção. Não quer dizer que não se possa aproveitar outros, estamos a falar dos Avitecnics, dos BBAs, de muitos outros, pelos vários países que nós importamos, digamos, conhecimento, e que de alguma forma, porque estão em países também da União Europeia, temos tendência a considerar que são válidos aqui. De certa forma, serão, se o LENEC os reconhece como tal também. É bom também termos essa noção. Nem todos são necessariamente válidos lá porque são de um país da União Europeia. Aquilo que é válido, sim, é a marcação CE. Mas muitos deles podem, efetivamente, ser utilizados. Por fim, e hoje em dia já, digamos, já não é algo futurista, é algo que nós pensamos todos os dias, que é o ambiente, a sustentabilidade, e uma palavra que às vezes temos dificuldade em perceber como é que ela funciona, que é resiliência. Ou seja, o sistema que nós estamos a prescrever, ele é adequado àquela função tem determinadas solicitações, ele vai ser capaz de suportar mesmo situações críticas, de se adaptar, enfim, é durável, porque para o mesmo problema há N soluções, mas umas duram mais tempo, outras duram menos tempo. Quanto tempo é que nós queremos que a solução dure? Portanto, isso são importantes, são, digamos, temas importantes que nós devemos ter em atenção. Volto a mostrar-vos a minha cara para vocês saberem que ainda continuo aqui ao vivo. E no segundo passo do projetista, ele tem então, depois de ter feito esta análise, escolher os sistemas de impermeabilização. Nessa escolha, enfim, naturalmente que vai basear-se no seu conhecimento e naquilo que
departamentos técnicos de empresas o podem ajudar a encontrar as soluções adequadas. Naturalmente, dando a esses consultores ou esses, digamos, suportes técnicos a informação exata do projeto. Por fim, e depois de ter toda essa escolha feita, há que passar à prática, a elaborar um projeto, a fazer desenhos. Não é apenas escrever, é preciso aplicar 2 camadas de tela, uma camada de geotexto, uma camada de... Não, é bom fazer desenhos, sobretudo por causa dos pormenores. Se há, digamos, alguma dificuldade nessa prática, eu posso-vos dizer que, ao nível, por exemplo, da Imperalum, a possibilidade de vos ajudar. No site da Imperalum, já no site imperalum.com, há muito tempo que existe uma área que se chama apoio ao projeto, que dá, digamos, a possibilidade de encontrarem soluções e terem os desenhos, nomeadamente em formato DWG, para trabalhar em AutoCAD. Hoje em dia, e, digamos, naquilo que é o futuro, também lá estão disponíveis, numa biblioteca de objetos BIM, a possibilidade dos mesmos sistemas que encontravam em DWG poderem agora encontrar em formato Revit, mas com toda a informação adicional que é necessária no projeto BIM. Portanto, também isso conseguem, digamos, ter aí esse apoio que é naturalmente necessário para os projetistas. Dito isto, e depois de ter feito a escolha, podemos passar às boas práticas. O projeto está feito, está bem definido, está até descrito em caderno de encargos e com desenhos a acompanhar, e agora o construtor e o aplicador que recebem o projeto, como é que o vão aplicar? Em primeiro lugar, digamos, ainda do ponto de vista da escolha de materiais, é claro que o projetista tinha à sua mão uma panóplia de soluções. Há naturalmente as membranas bituminosas hoje sempre modificadas, ou seja, modificadas com SBS ou com APP. Há depois membranas sintéticas variedíssimas, PVC, TPOs, HDPEs, borracha butílica, por aí fora. Há soluções líquidas, umas que duram 1 ano, outras que duram 10 anos, enfim, outras que, se levarem as quantidades suficientes, podem durar muito mais anos. Há toda uma panóplia também de soluções líquidas, desde bituminosas, acrílicas, epoxídicas, poliuretânicas, enfim, e há depois ainda as cimentosas, também há com muitos produtos no mercado. É claro que nesta panóplia toda, nós estaríamos aqui vários dias a falar das soluções todas e por isso, naturalmente, que vamos concentrar-nos naquelas que são a grande percentagem de aplicação. Às vezes eu costumo fazer, quando é ao vivo e quando as pessoas me podem responder, se têm uma ideia qual é a percentagem de cada um destas soluções que é mais aplicado em Portugal, as pessoas normalmente até têm noção disso. As membranas bituminosas continuam a ser, enfim, mais de 70%, provavelmente quase 80% das situações, das aplicações, nomeadamente em coberturas e não só. Por isso, enfim, talvez porque estamos mais vocacionados para essa área, mas porque essa área é logo à partida, pelo menos mais de 70% ou 80% das soluções, vamos centrar-nos nesses 80% e deixar os outros 20% para umas situações, digamos, quando tivermos mais tempo para falarmos nelas, também podermos fazer o mesmo. Nesse caso, vamos então falar de preparação de suporte, que poderia ser para qualquer outro tipo de sistema de impermeabilização, mas vamos depois tratar da área específica das impermeabilizações com membranas bituminosas. Temos, portanto, primeiro que preparar um suporte. Vamos, por hipótese, ter um suporte que é uma laje de betão. Há necessidade de fazer uma camada de forma. Temos necessidade de fazer uma camada de forma com inclinação? Temos, sim. Há sistemas de inclinação que podem trabalhar com dependente zero, ou seja, não necessita de uma camada inclinada. Enfim, eu costumo dizer, se não pudesse trabalhar com dependente zero, não era uma impermeabilização. Era alguma coisa que encaminhava as águas, mas não impermeabilizava. As impermeabilizações conseguem impermeabilizar qualquer sistema em pendente zero. Agora, a pendente zero é uma utopia, ou então custa fortunas, porque quando nós pensamos em fazer uma pendente zero, estamos facilmente a fazer uma pendente que em algum sítio vai ter um pequeno deslize, não para o sítio do escoamento, mas eventualmente para o sítio contrário, ou então uma zona, digamos, de empoçamento. Quando falamos em ter uma camada de forma com uma pendente mínima, e neste caso uma pendente mínima de 2%, é exatamente para colmatar qualquer menos planitude da camada final, porque ela dificilmente é completamente plana e completamente horizontal, senão não precisávamos dessa inclinação. Portanto,
boa prática, sempre uma camada de forma e no mínimo com 2% de inclinação. Essa camada de forma está preparada para levar impermeabilização? Normalmente não. Há por aí umas camadas de forma especiais, mas 90% das camadas de forma, elas não têm resistência ao funcionamento. Se nós formos trabalhar lá em cima delas, estou a falar de camadas de forma, por exemplo, em betão solar ou com inertes leves, seja ela de argila expandida, seja de triturados de poliestireno, por exemplo, ou de granulado de poliestireno leve, depois fica uma camada que tem uma superfície, pode ser irregular e, além disso, pode-se deformar. Portanto, é sempre necessário levar uma camada de regularização fina com argamassa que dê resistência ao impacto imediato e que, ao mesmo tempo, permita, digamos, uma superfície completamente plana. Qualquer tipo de impermeabilização, e aqui, seja ela bituminosa, sintética, este sintético eu não gosto do termo, bituminoso também é modificado, mas seja ela bituminosa, sintética, seja líquida, seja cimentosa, precisa sempre de ter uma superfície plana completamente lisa, senão não vai funcionar bem a impermeabilização. E só depois então passamos ao sistema de impermeabilização, que também em quase todos os sistemas parte de um primário que vai preparar a superfície. Esse primário, no caso das membranas bituminosas, é essencialmente um elemento que vai ajudar a limpar e a aglutinar algumas poeiras que, por mais que se diga que tem que se limpar, a obra tem sempre poeiras no seu suporte, areias ficam soltas e o primário vai aglutinar, digamos, essa parte e permitir que depois a impermeabilização, digamos, agarre à laje e não a essas partículas soltas. Quando estamos a dizer que a emulsão bituminosa vai apenas aglutinar essas partículas, ela não pode ser uma pintura, ela é uma camada muito fina. Nós utilizamos na gíria até o termo de esfregaço, quando falamos em primários para sistemas de impermeabilização de bituminosos, porque o primário, que é uma emulsão bituminosa, que estão a ver aqui, que pode ser aplicada com um rolo, com uma trincha ou com um sistema de airless, de spray, deve ser aplicada em camada muito fina. Digamos que se alguém em obra, um fiscal de obras, dizer, mas eu quero ali que não tem quantidade suficiente, aplique uma segunda de mão. Não, primário não leva segunda de mão. Uma pintura levaria uma segunda de mão. Se levar uma segunda de mão, estamos a fazer algo que é contraproducente. Nós queremos que a membrana bituminosa, que já agora vai ser depois aplicada a chama de maçarico, agarre à laje, não agarre apenas a uma camada grossa de primário de emulsão bituminosa, porque essa aderência de emulsão bituminosa, por muito boa que seja, é menor do que aquela que é a aderência da membrana bituminosa quando aquecida com chama de maçarico. Por isso, queremos uma camada o mais fina possível de primário. Depois vamos aplicar a membrana bituminosa e aqui, naturalmente que estamos a falar de uma membrana bituminosa aplicada com chama de maçarico. O que é que deve fazer? Deve andar à frente do rolo, atrás do rolo. Eu estou a mostrar-vos aqui duas fotografias em que o aplicador está a puxar o rolo, digamos, a puxar o rolo para si, embora nesta primeira fotografia que vocês veem, como é uma membrana de xisto com um xisto branco, ele está a puxar o rolo para cá, por em cima de uma outra membrana. Essa é normalmente a forma que aparece em muitos livros. Mas depois aquilo que vemos na prática muitas vezes é ao contrário. O aplicador com o pé vai empurrando o rolo e vai aplicando, colando dessa forma. As duas formas são válidas. Eu diria que aquilo que é fundamental é que antes de começar a aplicar uma membrana para que ela fique direita, não é começar a desenrolar o rolo do início e começar a impermeabilizar. Primeiro, há que estender o rolo todo, abri-lo todo, são rolos normalmente 10 a 12, 13 metros, há que estendê-lo todo, enrolar metade com a outra metade estendida para que fique direito e depois começar daí para o fim a colar a primeira metade do rolo e depois dela estar colada, enrolar a outra metade e começar a colar a outra metade. Dessa forma, tem a garantia que o rolo fica direito. Se começarem com o rolo totalmente enrolado, o mais certo é que, quando chegarem ao fim, tem um desvio de alguns centímetros em relação ao início. Portanto, uma boa prática de aplicação. Por fim, neste slide, as juntas das membranas têm que ter sempre uma sobreposição de 8 a 10 centímetros e bem colada. Bem colada não é calor a mais, nem calor a menos. Nem é peso a mais em cima da junta depois de se aplicar a cola. Depois de se aplicar o calor. É deixar um pequeno ajuste e que saia um bocadinho pouco de betume na linha, digamos, à vista dessa sobreposição, para termos a certeza que o betume
nessa sobreposição esteve líquido e, portanto, saiu ali ligeiramente de fora, sem sair demais. Se sair demais, aquele que sai cá para fora não está lá dentro a fazer o seu papel e, portanto, temos betume a menos na junta. Este é um bom princípio de colagem das juntas e, desta forma, a junta nunca é um ponto de fraqueza. Uma impermeabilização com juntas não é pior do que um sistema que não tenha juntas, porque a junta não é um ponto de fraqueza, antes pelo contrário, é um ponto de reforço. Quando fazemos ensaios, nomeadamente ensaios de ruptura à tração, num troço que tem uma junta, aquele troço nunca parte pela junta, se ela estiver bem feita, parte antes da junta ou depois da junta. A junta tem sobreposição de armaduras e tem o dobro do betume. Ela é mais forte do que o sistema ao lado dessa junta. A seguir temos a forma de aplicar membranas. Nós, quando falamos em coberturas, devemos pensar sempre em sistemas bicapa. Há sistemas monocapa, há sistemas só de uma capa. Nomeadamente os sintéticos são só de uma capa. Os bituminosos também podem ser só de uma capa. Não ficam atrás dos sintéticos nesse aspecto. Mas a possibilidade de nós fazermos um sistema bicapa, e no sistema bicapa é necessário que as duas capas estejam totalmente aderidas uma à outra. Esse sistema tem uma vantagem muito grande. E eu vou passar a explicar, vou ver se conseguem ver muito rapidamente. Eu tenho aqui duas amostras, espero que consigam ver. Vamos supor que isto é a primeira camada e eu estou a fazer uma união, digamos, uma junta. E quando tenho esta junta, por muito bem colada que tenha, se eu tiver uma cobertura muito grande, o operador pode ter ali uma falha num centímetro, no meio daqueles largos centenas e às vezes milhares de metros lineares de junta. Isto acontece no bituminoso, como poderia acontecer no sintético, por mais que eu tenha formas de testar essas juntas. O que acontece no sistema bicapa é que a seguir nós podemos aplicar uma segunda capa e, digamos, a camada superior, o centro vai tapar a junta da camada de baixo. Agora começa a ser difícil de mostrar, eu vou tentar explicar por palavras. A camada superior nunca vai, como está aqui, digamos, a primeira fotografia que mostra membranas cruzadas, não quer dizer que não possam ser feitas, mas perde-se alguma vantagem. Isto era feito no passado, quando as armaduras eram sobretudo resistentes numa só direção, só armaduras de fibra de vidro com resistência numa direção. Hoje em dia, a camada superior da membrana é, por regra, a de maior resistência e com uma armadura de poliéster muito resistente nas duas direções. Não há necessidade de fazermos cruzamento de membranas. Há sim a vantagem em fazer o que nós chamamos contrafiado. O rolo da camada superior está a tapar a junta da camada de baixo. E totalmente aderida. Se houver uma falha na junta da camada de baixo, ela está, digamos, tapada pela camada de cima. Se houver uma falha na junta da camada de cima, como acerta com o meio do rolo da camada de baixo e está totalmente aderida, também está essa possível falha tapada pelo meio do rolo da camada de baixo. É isto, eu costumo chamar, um sistema à prova de erro humano. E é uma grande vantagem dos sistemas bituminosos, a possibilidade do sistema bicapa, talvez uma das razões, com certeza não apenas a única, da popularidade da grande percentagem de sistemas bituminosos que se continuam a fazer, não apenas em Portugal, mas pela Europa fora, pelo mundo inteiro. Aqui mostro exatamente esse princípio que já acabei de falar. Portanto, a colocação da segunda membrana totalmente aderida à primeira, porque se ela não estiver aderida à primeira, não estamos a tirar vantagem deste sistema de dupla camada. Por fim, e a primeira camada deve estar ou não agarrada ao suporte? Ela pode, e na grande maioria dos casos, tem vantagem em estar aderida ao suporte. No entanto, na situação em que, porventura, um suporte seja, digamos, muito instável, nomeadamente em reabilitação, pode a primeira camada não estar aderida ao suporte, mas a segunda camada tem que estar obrigatoriamente aderida à primeira camada. Quando nós não temos sobrecarga em cima da impermeabilização, quando é uma impermeabilização à vista, aí, claro, a primeira camada também deve estar aderida ao suporte por uma questão de estabilidade do sistema para não sair, nomeadamente, por sucção de vento. Por fim, ainda em termos de boas práticas, naturalmente que nos detalhes, como se chama dizer, nos detalhes está o diabo, entre aspas. Nos detalhes é onde normalmente também estão as maiores preocupações das impermeabilizações. Os problemas acontecem sobretudo aqui, nos remates, nas juntas, nos atravessamentos, nos encontros com chaminés, nas caleiras. Ora bem,
Aqui teríamos também muito para falar e é exatamente sobre isto que vamos falar na próxima semana, portanto não me vou alongar nesta parte. E dito isto, vou passar a palavra ao meu colega João Pinhão. O engenheiro João Pinhão vai agora falar-vos então um pouco de soluções, uma vez, digamos, vistas já as partes, digamos, de algumas boas práticas, vamos ver como é que agora aplicamos, que materiais é que aplicamos e como os aplicamos. João, dou-te a palavra, faz favor. Obrigado, Jorge. Olá a todos, obrigado por nos estarem a seguir nesta apresentação. Pronto, agora vou falar um bocado sobre as coberturas planas e um bocado mais direcionado à aplicação de cada tipo de cobertura plana. Portanto, nos sistemas de coberturas, nas planas, poderíamos considerar coberturas de acesso limitado. Normalmente são coberturas que são acessíveis para manutenção. Temos as coberturas acessíveis a pessoas, são os terraços, varandas, por exemplo. Coberturas acessíveis a veículos, estamos a falar de estacionamentos. Podemos estar a falar de um arruamento também. E depois existem também as coberturas ajardinadas. Dentro destas coberturas, depois ainda poderemos diferenciá-las pelo facto de terem isolamento térmico ou não. Em relação ao isolamento térmico, podemos fazer dois tipos de coberturas. Podemos ter o sistema tradicional, em que aplicamos o isolamento térmico por baixo da impermeabilização, ou então temos o sistema invertido, em que aplicamos o isolamento térmico sobre as membranas de impermeabilização. Outra diferença entre estes dois sistemas será a emulsão bituminosa, o tipo de emulsão bituminosa que se aplica. Num sistema tradicional, vamos ter que aplicar uma emulsão bituminosa com função de barreira ao vapor. Porquê? Temos o ar quente, o vapor de água do interior está quente. Ele vai passar o elemento estrutural. Se não tivermos a barreira ao vapor, vai passar a camada de isolamento térmico e vai parar nas membranas de impermeabilização, porque as membranas bituminosas têm essa capacidade de fazer barreira à difusão de vapor de água. Se isso acontecer, ele vem quente e vai chegar ao elemento frio, onde vai parar. Vai condensar. Ao condensar, vai criar infiltrações. Portanto, temos que criar uma camada de barreira ao vapor logo após a camada, o suporte. Portanto, antes do isolamento térmico. Se pararmos nesta fase, o vapor de água ele nunca vai chegar à membrana, não vai chegar à parte fria, porque o isolamento térmico ajuda a manter o ambiente quente, não vamos ter problemas de infiltrações devido a condensações. No sistema invertido, o primário serve apenas como, a emulsão bituminosa serve apenas como primário para a colagem das membranas de impermeabilização, porque as próprias membranas não vão deixar a passar o vapor de água, não o vão deixar chegar ao isolamento térmico. Este esquema exemplifica um bocado essa explicação que eu dei ainda agora. Do lado esquerdo temos um sistema tradicional, temos o vapor de água que vai atravessar a laje, vai ser interrompido na barreira ao vapor, que neste caso será a emulsão bituminosa Impercoat L, e não vai chegar ao isolamento térmico, portanto não vai condensar. No lado direito temos o sistema invertido. No sistema invertido utilizamos a emulsão bituminosa Impercoat F, que funciona como um simples primário de colagem das telas. Depois as telas vão fazer essa barreira ao vapor de água. Dentro dos isolamentos térmicos para cada um dos sistemas de cobertura, também vamos ter algumas diferenças. Numa cobertura tradicional, em que o isolamento térmico durante a montagem vai ter contato com o calor da chama de maçarico para fazer a colagem das telas, temos que utilizar uma lã de rocha ou umas placas de poliisocianurato. Porquê? Estes dois isolamentos térmicos permitem o contacto com esse calor da chama de maçarico. No entanto, eles não deverão estar em contacto com água. No caso da cobertura invertida, como temos a impermeabilização por baixo do isolamento térmico, o isolamento térmico vai ter contacto com água. Neste caso, teremos que utilizar o XPS. O XPS, como é um isolamento térmico de célula fechada, ele não absorve água. Portanto, poderá estar em contacto com a mesma, sem perder as suas características de resistência térmica. Tem uma outra condicionante,
que não suporta a chama do calor do maçarico. Portanto, num sistema de cobertura invertida, temos que utilizar placas XPS, no caso da Imperal, o iFoam. Em sistema de cobertura tradicional, temos que utilizar placas de lã de rocha, o Coberlan, ou placas de Pirmate, que são as placas de poliisocianurato. Agora, passando aqui a exemplos de coberturas de acessibilidade limitada, normalmente esta acessibilidade será só para manutenção, são coberturas que poderão ter um vasto leque de equipamentos sobre as mesmas. Portanto, neste caso, estamos a falar aqui de uma cobertura de acessibilidade limitada, sem isolamento térmico ou com isolamento térmico e com tela à vista. Portanto, quando temos uma tela à vista, temos que utilizar uma tela com uma proteção com um granulado mineral para fazer proteção aos raios ultravioleta. Como o Jorge explicou anteriormente, vamos utilizar um sistema bicapa. Portanto, num simples sistema sem isolamento térmico, temos a camada de forma, vamos aplicar o Impercotef porque apenas precisamos de primário para colagem. Aplicamos uma primeira tela com 3 kg e fibra de vidro, o Polyplast 30, e uma segunda tela totalmente aderida à primeira, que será um Poly XR40. Esta tela tem acabamento a granulado mineral para fazer a proteção aos raios ultravioleta, tem 4 kg por metro quadrado e tem uma armadura em feltro de poliéster. O poliéster, essa armadura de poliéster, vai-lhe dar a resistência mecânica, vai melhorar as características mecânicas. No caso de uma cobertura em sistema tradicional, também com tela à vista, em termos de telas, são as duas telas que referi anteriormente. Em termos de isolamento térmico, vai ter que ser o Pirmate ou o Coberlan. Neste caso tem a denominação B, porque a face superior possui uma impregnação em betume, que permite a colagem direta da primeira tela sobre o isolamento térmico. Neste caso, a emulsão betuminosa já não vai funcionar como um primário de colagem para as telas, mas vai funcionar como uma barreira ao vapor de água. No caso do sistema invertido, vamos utilizar o Impercotef como primário de colagem para o Polyplast 30. Vamos aplicar, neste caso aqui, temos ali descrito um Poly XR40, mas é uma gafe. Será um Polyester 40. Porquê? A diferença entre o Polyester 40 e o Poly XR40 é que o Polyester 40 não necessita ter o granulado mineral para fazer proteção aos raios ultravioleta. Essa proteção vai ser feita pelo isolamento térmico, o XPS, que sobre ele vai ter uma manta geotêxtil, o Impercept, para, por sua vez, podermos fazer o revestimento final. Pode ser uma betonilha com um cerâmico, para assentar um cerâmico, pode ser um seixo rolado, poderão ser lajetas. Neste caso, até poderemos não aplicar as placas de XPS e aplicar uma lajeta térmica, que já tem o próprio XPS agregado na betonilha, de revestimento final. Este sistema invertido tem a vantagem que a impermeabilização fica protegida mecanicamente e termicamente. Coberturas de acessibilidade à circulação e permanência de pessoas. Normalmente estamos a falar de edifícios de serviços, edifícios de habitação. E neste caso vamos utilizar também um sistema tradicional ou um sistema invertido. No sistema tradicional, a diferença para as coberturas de acessibilidade limitada é que vamos ter um revestimento final, uma proteção pesada. Nesse caso, não vamos precisar do Poly XR40, mas de um Polyester 40. Neste caso, o 40T, que é para a tal armadura poliéster ser reforçada e permitir aguentar as trações provenientes de uma circulação de pessoas. Aplica-se também uma manta geotêxtil para fazer a camada separadora entre as telas de impermeabilização e a proteção pesada. No sistema invertido, vamos utilizar exatamente as mesmas camadas que utilizámos no sistema de acessibilidade limitada, sendo que a Polyester 40 passa a ser também uma Polyester 40T.
Esta Polyester 40T tem as tais características de poder ser aplicada numa cobertura que vai ter maiores trações devido à circulação e permanência de pessoas. Com a armadura em poliéster reforçada, ela vai conseguir aguentar essas trações. Nas coberturas acessíveis à circulação e permanência de veículos, estamos a falar de estacionamentos de centros comerciais, por exemplo, de alojamentos. Aqui vamos mudar o sistema já por completo. Já não vamos ter uma primeira tela com 3 kg e fibra de vidro, mas sim uma tela com 4 kg por metro quadrado e armadura em poliéster. E a segunda tela vai ser igual à segunda tela das coberturas acessíveis às pessoas, que será um Polyester 40T. Neste caso, estamos a aumentar a todo um sistema normal 1 kg por metro quadrado de betume, de massa betuminosa, e estamos a modificar uma primeira armadura de fibra de vidro para uma armadura de poliéster. Portanto, no sistema total vamos ter 2 armaduras de poliéster e 8 kg por metro quadrado de betume, sendo que a última armadura de poliéster é reforçada. Como nos outros casos, sempre que temos uma proteção pesada, vamos utilizar uma manta geotêxtil ou fazer camada separadora e proteção mecânica às telas de impermeabilização ou então ao próprio isolamento térmico. Ainda existe uma outra solução, que é com uma proteção pesada, um revestimento final em betão betuminoso, que será aplicada a segunda camada com um poliéster R50V. Quais são as características desta tela? Esta tela é uma tela duplamente armada, contém uma primeira armadura em feltro de poliéster e uma segunda armadura em fibra de vidro. E acaba por apresentar 3 camadas de mistura betuminosa, sendo que no total tem 5 kg por metro quadrado de mistura betuminosa. A mistura betuminosa, que se apresenta mais à superfície, está preparada para ficar fundida com a aplicação do betão betuminoso, que é aplicada a uma temperatura quente, uma temperatura alta, portanto vai-se fundir com essa camada de mistura betuminosa, que vai depois parar na fibra de vidro. Agora, fazendo aqui um pouco de introdução às coberturas verdes, porque mais à frente vamos ter um seminário para um webinar dedicado às coberturas ajardinadas. Neste caso, as 2 principais características vão ser a segunda camada de tela, que será um Polyester 40 Garden ou um PolyXR 50 Garden. E qual é a diferença entre esta tela e as outras? É que tem o aditivo anti-raiz. A denominação Garden significa que tem esse aditivo. Esse aditivo vai funcionar como repelente às raízes do terreno vegetal que se aplique. Portanto, não vai deixar que essas raízes danifiquem o sistema de impermeabilização, e comprometendo-te como tal a impermeabilização. O segundo ponto específico destas coberturas é a lâmina Isola Platon DE25. Estas placas são placas drenantes que funcionam como covetes de gelo, drenam a água, tipo as covetes de gelo, vão enchendo tipo a covete, e depois estão todas interligadas entre elas e interligadas com o exterior. O que é que isto faz? Numa altura de excedente de água, elas drenam a água entre si e para fora, para os elementos depois de drenagem, para os pontos de drenagem. No entanto, quando drena o excesso, ela acumula cerca de 20 milímetros de água em cada um dos cubos, fazendo com que o terreno vegetal nunca fique completamente seco. Isto numa altura de verão, por exemplo, em que o terreno é regado, permite fazer uma poupança de água na rega. Passemos às coberturas metálicas em sistema DEC. Neste caso, utiliza-se um sistema tradicional, em que aplicamos o isolamento térmico diretamente sobre a chapa e depois um sistema de 2 telas. O sistema tem 2 diferenças, que é a fixação mecânica. A fixação mecânica das placas de isolamento térmico poderá ser feita ao nível das placas de isolamento térmico
ou ao nível da primeira membrana de impermeabilização. Se a fixação for feita ao nível das placas de isolamento térmico, utilizamos o isolamento térmico com a tal impregnação de betume na face superior, para podermos aderir a primeira tela totalmente ao isolamento térmico e a segunda tela totalmente à primeira camada. Se a fixação é feita ao nível da primeira camada de tela, passamos a utilizar um isolamento térmico que não necessita de ter o betume na face superior, mas temos que utilizar uma tela com a armadura em feltro de poliéster para, ao furarmos a tela, ela não rasgue na fixação, como seria o caso de uma tela com a armadura em fibra de vidro. Portanto, nestes dois sistemas, a grande diferença vai ser o isolamento térmico, se vai ter ou não betume na face superior, e a primeira tela, que vai ser uma tela de fibra de vidro, ou 3 kg por metro quadrado, quando é diretamente colada ao isolamento térmico, ou uma tela com 4 kg por metro quadrado e armadura em poliéster, quando a fixação é feita ao nível da primeira tela. A segunda tela é como nos outros sistemas todos, sempre que fica à vista, uma tela com proteção aos raios ultravioleta através do granulado de mineral. Entretanto, passamos aqui a um tema que é a reabilitação de coberturas planas, e passo outra vez a palavra ao Jorge. Obrigado, João. Voltamos então. Eu, antes de mais, quero pedir aqui uns minutinhos mais de tolerância à nossa audiência. Nós, no início, também tentámos estender um bocadinho, porque estava a chegar mais gente, e vamos tentar aqui não ultrapassar muito mais o tempo, mas mais entre 5 a 10 minutos. Depois, se houver perguntas, vou pedir a vossa paciência para nós terminarmos então. Ora bem, nesta parte das coberturas metálicas, elas na prática são muito utilizadas em grandes superfícies, quer comerciais, quer industriais, quer logísticas, e nós vamos ter também um webinar, digamos, focado exatamente nesta área, e portanto vamos tratar quer da construção, quer até da reabilitação desse tipo de coberturas. Vou-lhe designar coberturas de grandes superfícies, coberturas leves, de grandes vãos, e que têm algumas particularidades, e nós vamos ter tempo para isso. Só, digamos, um pequeno, digamos, se quisermos também tópico, nós vamos ter também um webinar só especificamente sobre a reabilitação de um tipo também de coberturas leves, que falamos hoje em dia com muita propriedade e todos nós tendo as nossas próprias opiniões, que são as coberturas de fibrocimento. É exatamente porque todos nós temos muitas opiniões, com certeza todos nós temos as nossas razões, e temos todos muitas razões, mas é bom fundamentarmos as nossas razões. Iremos falar sobre isto com mais detalhe, mas agora, só para, digamos, dar um pequeno cheirinho, há soluções que são, digamos, importam algumas vantagens quando não mexemos no próprio fibrocimento, e não com essa mexida, com essa retirada, vamos eventualmente criar a libertação de partículas que, se não mexermos nele, se calhar continuam lá sossegadinhas e sem se libertarem durante mais alguns anos. E, portanto, às vezes, encapsular pode ser melhor do que retirar. Uma solução de encapsulamento é, por exemplo, aquela que vocês veem nesta apresentação, em que há um sistema de perfilação metálica que vai reforçar a cobertura, dando a ela a capacidade de circulação para manutenção, coisa que nós sabemos que não podemos fazer hoje numa cobertura de fibrocimento, porque o risco de ruptura e de queda é muito grande. Há aqui um sistema muito leve de perfil metálico, que com uma particularidade importantíssima, é que ela vai ficar travada nas fixações já existentes do fibrocimento, sem ser necessário furar o fibrocimento, sem ser necessário raspar o fibrocimento, sem, portanto, libertarmos partículas desse fibrocimento, o que quer dizer, e fazemos todo o trabalho por cima, o que quer dizer que podem continuar a elaborar, por exemplo, operações logísticas ou industriais que existam lá por baixo e que não são afetadas por este trabalho. Já foram feitas várias obras em que as pessoas estavam a trabalhar lá por baixo perfeitamente, e os operários estavam por cima a fazer a reabilitação térmica, na prática também estrutural, dando à cobertura uma capacidade de visitação completamente diferente,
dando-lhe um reforço térmico e depois dando-lhe uma impermeabilização muito durável, com um sistema que pode ser bicapa ou monocapa. Aqui vem um sistema bicapa com um poliplástico e um poli-XR40 similar àquilo que o João acabou de explicar para as coberturas metálicas, mas também pode ser uma cobertura com uma monocapa, digamos, para quem eventualmente tenha receio do peso das duas camadas e queira uma solução um bocadinho mais leve, só com uma camada, mas uma camada bastante resistente. Isto para vos falar, digamos, muito suavemente sobre uma solução de cobertura, de reabilitação de coberturas de fibrocimento, que falaremos em muito detalhe daqui a 3 semanas. Para falar ainda de mais coberturas, não queria deixar de falar pelo menos numa solução de coberturas inclinadas. As coberturas inclinadas normalmente são com telha, não têm impermeabilização, mas às vezes, sobretudo aquelas que têm menor inclinação, há muito risco de entrada de água por telha. Enfim, há a possibilidade de colocarmos N soluções de subtelha lá por baixo. Também há a possibilidade de colocarmos uma impermeabilização muito durável, a 100% impermeável, e, portanto, à prova, digamos, de tudo e mais alguma coisa, que até há algum tempo nós tínhamos alguma dificuldade em encontrar soluções que não implicassem, digamos, a furação e logo com havendo a furação a necessidade de cuidados muito especiais nessa furação da impermeabilização. Hoje em dia, digamos, temos já uma prática razoável para confiarmos em sistemas de colagem. Nós temos a Imperal tem uma parceria com a Sodal num produto que foi testado entre as duas empresas em Portugal, depois de já ter sido testado noutros países, quer em coberturas planas, quer em coberturas inclinadas, em que nós podemos ter uma membrana bituminosa, aqui como há inclinação e como, digamos, a possibilidade de entrada de água ainda assim não é a mesma coisa que uma cobertura em terraço. Podemos confiar numa solução de uma única camada de membrana, sendo que essa membrana tem acabamento a granulado de ardósia, podia ser também acabamento à areia, tem que ser um acabamento que permita a tal colagem. Não pode ser uma tela normal que tem polietileno das duas faces, porque não teria a superfície ideal para colagem, mas uma membrana com acabamento a granulado de ardósia já permite, digamos, uma boa colagem com este sistema de espuma, que não é aquela espuma que conhecem de enchimento. Atenção, é uma cola profissional que tem alguma capacidade de espumação. Esta chama-se Sodatherm Ruf 250, que tem a garantia de colagem com uma resistência adicional. Existem colas, digamos, do it yourself, nas lojas do it yourself, já, digamos, deste tipo, menos profissionais, mas que são muito similares em termos da aplicação. Esta é a mesma coisa, mas com uma potência um pouco maior para soluções mais profissionais. E depois, digamos, dessa forma, isso serve exatamente para colarmos o isolamento térmico sem ser necessário fazer fixação mecânica desse isolamento térmico, e depois o ripado poderá ser naturalmente colado, aplicado um ripado de argamassa como às vezes já era feito, ou ser aplicado um ripado, nomeadamente em PVC ou metálico, mas também colado com a mesma cola. Dito isto, passamos por fim digamos, um pequeno à parte de um sistema de implementação de estruturas enterradas. A última das nossas conferências vai ser exatamente dedicado a tratar de implementação de estruturas enterradas. Nessa altura falaremos de vários sistemas. Aqui falarei apenas daquilo que é mais, digamos, comum na situação de construção nova, quando nós temos a capacidade de impermeabilizar pelo lado de fora. Há soluções para impermeabilizar pelo lado de dentro, naturalmente também, muitas vezes não é possível fazer isto, mas quando fazemos pelo lado de fora temos a garantia que todo o betão também está protegido e não temos, digamos, uma parte do betão em contacto com as umidades. Este sistema basicamente vive de uma impermeabilização em que há um primário aplicado à parede, seja ela de betão ou de alvenaria. Naturalmente, se é de alvenaria, deve levar um pequeno reboco de regularização. Se for de betão, naturalmente estar razoavelmente limpo de asperezas, e dar-lhe o primário, um percoat TEF, dar-lhe uma membrana que é uma membrana de impermeabilização 4 kg com armadura de poliéster com uma particularidade. Tem marcação CE para este tipo de aplicação específico. Não basta uma impermeabilização ter marcação CE. Atenção que a marcação CE quer dizer um produto para uma aplicação definida. Nomeadamente quando falamos de membranas de impermeabilização, para termos uma ideia, uma membrana de impermeabilização para coberturas, ela pode dar para estas situações. Não necessariamente.
porque o ensaio de estanquicidade que é feito para uma membrana ter marcação CE para paredes enterradas é com uma pressão 6 vezes superior àquela que é feita por uma membrana em coberturas. Claro que todas as membranas que aplicamos em paredes enterradas podemos aplicá-las em coberturas e, portanto, há de haver membranas que estamos a aplicar nos dois lados. Mas atenção, o facto de se aplicar em coberturas não quer dizer que se possa aplicar em coberturas em paredes enterradas. São duas marcações CE diferentes, da mesma forma que existe, por exemplo, uma marcação CE diferente para membranas bituminosas aplicadas em lajes para circulação de veículos. São, digamos, produtos com solicitações diferentes, com marcações CE diferentes. Aqui temos, nomeadamente, um Polyester 40 que tem marcação CE também para esta aplicação. Se estivermos numa cidade com a parte de cima superior, digamos, tapada, cimentada, e, portanto, não há aqui árvores, poderá ser esta membrana. Se, porventura, a parte superior for um jardim, eventualmente seria uma Polyester 40, mas com o adicional no nome de Garden, ou seja, uma Polyester 40 com aditivo anti-raízes, porque algumas raízes podem chegar a esta parede, mas será também uma membrana com marcação CE para este tipo de situações. Depois, pode ou não ter isolamento térmico, e aqui, digamos, se tiver isolamento térmico, será naturalmente um poliestireno extrudido porque está em contacto com umidades do terreno e assim está a proteger mecanicamente a própria impermeabilização. E depois poderemos ter adicionalmente uma membrana drenante. Naturalmente que ela é mais eficaz se ela tiver um geotêxtil virado para o terreno, geotêxtil esse que está colado aos pitons dessa membrana drenante, e o espaço entre o geotêxtil e a parte lisa da membrana drenante funciona como uma caixa de ar que deixa drenar a água, mas drenar para onde? Tem que naturalmente existir lá embaixo um dreno, um tubo drenante, um tubo perfurado, que faz o encaminhamento dessas águas para algum lado. Porque se nós não tivermos esse encaminhamento, a única coisa que nós temos lá é uma proteção mecânica com essa água, com essa membrana drenante. Ela só é efetivamente drenante se nós tivermos um dreno no final para encaminhar essas águas para outras zonas mais baixas do terreno, ou até para uma zona de escoamento de águas pluviais, eventualmente, mas especial para este efeito. Dito isto, terminámos os dois, eu e o João, a parte que vos queríamos comentar de soluções. Teremos a oportunidade, como vos disse no início, já na próxima semana, na próxima quinta-feira, de falarmos digamos, toda a área de pormenores destas soluções que aqui estávamos a falar, ou seja, todos os detalhes, todos os pormenores de remates, todos os pormenores de atravessamentos para diferentes tipos de situações, de chaminés, de apoios, por exemplo, de painéis solares, o que é que podemos fazer quando temos uma laje de betão ou quando temos uma estrutura leve, nomeadamente uma estrutura de chapa metálica e queremos lá pôr painéis em cima, enfim, que tipo de soluções é que podemos ter que não ponham em causa, que não ponham em risco a durabilidade da impermeabilização. Isso deixaremos para a próxima quinta-feira, às 15 horas. Ainda não está disponível, ou seja, no nosso site, o link ainda está para o webinar que estamos a terminar neste momento, mas até ao final do dia de hoje já vai ficar no site da Imperalum um link para uma nova página do webinar para se poder inscrever para a próxima semana, para a próxima quinta-feira, se bem que nós vamos ter o cuidado de vos enviarmos também um e-mail a lembrar e a convidar para se poderem inscrever para o webinar da próxima quinta-feira, assim como faremos naturalmente para os restantes webinars, semana após semana. Eu espero que tenha sido do vosso agrado. Eu, se me permitem, vou só olhar para aqui, para o chat. Eu não me apercebi se havia perguntas. Vou muito rapidamente ver se houver aqui alguma que eu possa responder de imediato. João, já agora se consegues ver, não sei se consegues ver aqui se há alguma pergunta. Sim, principalmente está-se agora aqui a discutir um bocado o posicionamento dos pitons, do água drain. Ora bem, podemos explicar isso? O piton do água drain é assim, o piton de preferência nunca deve ficar virado para a membrana de impermeabilização. A outra parte é uma parte direita, podemos ter toda a pressão que quisermos na membrana drenante, que ela está a proteger mecanicamente a impermeabilização. Se virarmos o piton para a impermeabilização, ela poderá não afetar a impermeabilização. Depende se nós tivermos do outro lado isolamento térmico ou se tivermos lá o betão. Se tiver o betão, enfim, não haveria muito mal nisso. Agora, temos que ver quais os benefícios ou os malefícios. Por exemplo, mostrei-vos a aplicação do água drain gel, ou seja, água drain com geotêxtil agarrado aos pitons.
aquele geotexto está ali para fazer drenagem da água que vem do terreno. Portanto, devemos virar os pitons para o terreno porque tem lá um geotextil agarrado e está lá, digamos, já a fazer drenagem dessa forma. Se nós não tivéssemos o geotexto, mas ainda assim quiséssemos garantir alguma drenagem, então aí sim virávamos os pitons para a impermeabilização. Porquê? Porque iríamos garantir uma caixa de ar entre a membrana drenante e a impermeabilização. Quer dizer que a água que vinha do terreno parava na membrana drenante, parava no água-drene, mas alguma água iria passar pelas juntas do água-drene, porque o água-drene não é uma impermeabilização. Aproveito para esclarecer que quando nós temos apenas um água-drene ou qualquer membrana drenante e não temos impermeabilização, nós não estamos a impermeabilizar a parede. Estamos apenas a encaminhar as águas, a maioria delas, para um dreno, caso exista um dreno lá em baixo. Se não existir um dreno lá em baixo, então essa membrana drenante nem está lá a fazer nada, porque pelas juntas vai naturalmente passar água para o lado da parede. Mas, voltando àquilo que estava a explicar, se nós não tivermos uma membrana com geotextil, então temos que virar os pitons para a parede para criar uma caixa de ar, para que essa caixa de ar sirva para que a água que passe pelas juntas do água-drene drene nessa caixa de ar para o fundo, no sítio onde haverá naturalmente depois um dreno para encaminhar as águas. Será a única situação de vantagem em colocar os pitons virados para a impermeabilização. Todas as outras situações, viramos os pitons para o lado contrário, que neste caso seria para o lado do terreno, mas só vale a pena quando temos lá um geotextil, porque senão a membrana drenante não está a fazer drenante, está bem? Quando viramos os pitons para o terreno, só está a fazer proteção mecânica. O que não quer dizer que não seja uma função válida, atenção. Por exemplo, quando nós temos impermeabilização numa situação de um parque de estacionamento, por exemplo, nós fazemos uma impermeabilização e sabemos que em cima dessa impermeabilização vai haver pelo menos 10 centímetros de betão armado. E para se fazer esse betão armado, depois de fazer a impermeabilização, vai para lá uma equipa montar ferro. Aquela solução que vem nos livros, que é pôr lá um geotextil, um elemento separador, uma camada desolidarizante entre o betão e a impermeabilização, que é obrigatório, ali não é suficiente, porque os operadores os montadores de ferro que vão andar a armar ferro em cima daquela impermeabilização, vão dar cabo da impermeabilização se tiver lá apenas um geotextil. Mas se nós pegarmos numa membrana drenante com os pitons virados para cima, naturalmente, para ficar a parte lisa para baixo, essa membrana drenante faz exatamente o mesmo papel do geotextil, mas agora fazendo proteção mecânica. E, portanto, naturalmente, no final, ela será uma cofragem perdida para o betão, mas faz o papel desolidarizante e, ao mesmo tempo, de proteção mecânica. Será uma outra utilização em que a membrana drenante está a fazer apenas, e de uma forma muito válida, de proteção mecânica à impermeabilização. Dito isto, não sei se há mais perguntas, João. Poderá, agora também existe aqui só uma dúvida em relação à data da solução para o fibrocimento. Se a apresentação vai estar disponível. A data para o fibrocimento vai ser no dia 2 de julho. Nós, na semana anterior, enviaremos os convites e também no site da Imperal, a partir da sexta-feira anterior, o link que lá vai estar vai ser exatamente para essa sessão. Portanto, vai ser a sessão do dia 2, quinta-feira, dia 2 de julho. Em relação à disponibilidade dos vídeos, este sistema está a gravar automaticamente o que nós estamos aqui a dizer. Este webinar está a ficar gravado e ele vai ficar disponível quer no site da Imperal, na zona da Academia Imperal, quer no canal de YouTube da Imperal. Eu não vos posso garantir que seja já amanhã, mas durante a próxima semana estará certamente disponível, assim como irão ficar disponíveis todas as restantes conferências que iremos fazer semana a semana. Pronto, aqui também surgiu uma dúvida, mas penso que isto se calhar é a melhoria para nós dispormos o programa também online, com as datas. Depois está aqui uma questão também sobre a camada de forma. Então, o Hugo Silva pergunta se betão solar mais 4 centímetros de betonilha de regularização, por exemplo. Bom, primeiro em relação às datas, é uma boa dica. Vamos colocar na página da Academia Imperal, no site da Imperal, há lá um espaço dedicado à Academia. Vamos lá colocar uma página com as datas todas para que possam ter, digamos, essa informação com antecedência, assim como diremos naturalmente aquilo que disse há pouco, a forma como se vão poder inscrever para cada um destes webinars. Ou seja, a partir da sexta-feira da semana anterior ao webinar já se pode inscrever para esse webinar. Será dessa forma que vamos proceder às inscrições. Em relação aos 4 centímetros, eu diria que é uma boa solução
talvez até em algumas situações, dependendo das áreas, até possa ser menos do que os 4. Digamos que depende, mas às vezes 2,5 cm, 3 cm já é suficiente, 4 cm melhor ainda. Portanto, 4 cm em cima de argamassa em cima de um botão solar, se era essa a pergunta, sim, é uma boa camada de regularização. Bastante boa, diria eu. Uma pergunta ainda pertinente sobre a questão das paredes enterradas, sobre o água drain, se a fixação fura a impermeabilização ou não? Não. Boa pergunta. Porque às vezes já temos visto alguns desenhos que não são de todo muito felizes. Ora bem, embora exista uns pregos com um piton plástico que tem uma função, diria, de mais ou menos estanque, não é suficientemente estanque e era demasiada ingratidão para a impermeabilização, depois de aplicar uma impermeabilização e furá-la toda com pregos. De modo nenhum. Numa parede enterrada, a membrana de drenante deve ser aplicada sem qualquer fixação mecânica à parede. É claro que isto implica alguns cuidados e que depois, caso a caso, há adaptações. Na maioria dos casos, em situações apenas de um piso enterrado, o que é normal é, digamos, no cimo, ao nível do piso zero, digamos, haver uns barrotes de madeira, ou pode ser outro processo, em que se estende o água drain pela parede abaixo e é pregado a um contrapeso, algo que está cá em cima, na parte de cima da parede, e que serve um pouco de contrapeso para manter a membrana drenante naquela posição. Pode até ser um elemento de cofragem, pode ser qualquer elemento, digamos, pregado acima da impermeabilização, num elemento qualquer, e é pregado provisoriamente, ou seja, quando encostarmos o terreno a essa parede, deixa de ser necessário. Há situações às vezes mais difíceis, porque às vezes não há só 3 metros de profundidade, às vezes há 2 e 3 caves. Quando há 2 e 3 caves, isto muitas vezes é feito também parcelarmente, ou seja, nem sempre se faz, como é óbvio, não se fazem 2 e 3 caves, não se faz ali 9 metros de altura de impermeabilização de uma vez só, vai-se fazendo piso a piso e vai-se fazendo esta operação piso a piso. Mas por acaso, se fizer uma altura em que seja muito grande, tem que se encontrar uma forma de ter um elemento, mais uma vez, um barrote de madeira, por exemplo, é apenas um exemplo, pode estar, digamos, preso com cordas cá mais acima e que vai lá mais abaixo agarrar um troço de água drain até um determinado momento para se poder aplicar, para esse água drain ficar, digamos, seguro até se encostar à terra. Pronto. O que não se pode fazer, em caso algum, é furar a impermeabilização. Se a única forma fosse essa, então a única coisa que vos poderia dizer, não é recomendável de todo, é fazer a impermeabilização até àquele nível apenas, colocar o água drain, fixar o água drain à parede e depois de colocar, encostar o terreno até essa zona, voltar a tirar essa fixação, a membrana impermeabilizante começa dali para cima, digamos, descarregando em cima do final da impermeabilização que vem de baixo e nós continuamos a fazer uma impermeabilização completamente estanque e naturalmente que depois o troço seguinte de água drain seria preso mais acima, isto, mais uma vez, numa zona onde terminasse a aplicação de impermeabilização de troço já feito. Portanto, isto são apenas exemplos e às vezes, caso a caso, obra a obra, nós encontramos uma solução, ou digamos, o próprio instalador encontra facilmente qual a melhor solução, tendo por princípio nunca furar a impermeabilização com pregos. É uma má solução, não vai com certeza ter depois, digamos, a impermeabilização estanque a seguir. Enfim, mais adiante, quando falarmos no último dia 16 de julho, de soluções enterradas, podemos falar de produtos que não são as membranas bituminosas e de produtos que eventualmente permitem pregagem e que permitem, digamos, ser depois estanques nessa pregagem. São situações de produtos diferentes, conhecem com certeza mantas bentoníticas que permitem um pouco isto, mas ainda assim com algumas dificuldades, mas há produtos novos, não me vou agora adiantar, falaremos disso dia 16 de julho, nessa altura, para vos apresentar, então, soluções, digamos, que não servem para substituir, digamos, as atuais, mas sim para, eventualmente, complementar em alguns casos. Havia aqui uma pergunta sobre XPS
que eu não vi o princípio. Perguntas do XPS é como é que ele é aplicado neste sistema de paredes enterradas. Depende mais uma vez da altura que vamos ter sem ter terra, porque naturalmente que se tivermos uma altura muito grande, começa a haver necessidade de haver algum ponto de colagem. O ponto de colagem pode ser aquela cola de espuma de poliuretano que vimos. Às vezes pode ser até um pouco de Impercotel, que tem uma boa capacidade de colagem também, porque é uma colagem apenas para se manter a placa. Não convém ser toda, convém ser alguns pontos e poucos, mas isto só se virem que a altura que tem para colocar poliestireno é muito grande, sem encosto de terreno, porque depois as placas começam a cair naturalmente. Eu diria os dois processos mais simples e mais económicos são alguns pontos começando de baixo para cima, porque se for como, por exemplo, Impercotel, naturalmente, que é o apoio da placa que vai servir para que, enquanto a cola não seca, ela não escorregue. Naturalmente que a utilização, por exemplo, do Soda Thermo Roof, que é aquela cola de poliuretano, tem uma vantagem maior, que é a secagem em cerca de poucos segundos, em 5 minutos, ela já tem alguma capacidade de colagem boa, em 10 minutos ela já tem para aí 80% quase da sua capacidade de colagem, portanto, nesse aspecto fica mais seguro. Mas eu diria que 2 pontos por placa é suficiente. Não é fixação mecânica que estamos a fazer, é apenas para ela não cair enquanto estamos a aplicar. Pronto, já agora é importante nessa aplicação, quando estamos a fazer colagem, para tentarem, sempre que possível, partir do princípio da camada seguinte, não acertar na junta, ou seja, desencontrarem as juntas de camada a camada. A camada superior ter as juntas desencontradas da camada de baixo, porque se estão com as juntas todas alinhadas, elas mais facilmente caem, está bem? Desalinhadas ajuda a que elas se suportem melhor e às vezes uma que está menos bem colada acaba por não cair, acaba por estar com os encaixes segura pelas outras placas. Pronto, parece que não temos mais perguntas de momento. Não. Nós iremos verificar de qualquer forma depois todos os comentários do chat e se eventualmente encontrarmos aqui alguma pergunta à qual não tínhamos respondido, teremos depois o cuidado de enviar essa resposta, está bem? Fiquem descansados porque provavelmente não conseguimos aperceber-nos de todas as perguntas, nem iremos se calhar estar a obrigar-vos a ficar aqui à espera de ouvir, embora continuemos a ter, nós tínhamos 187 participantes, temos agora já bastante menos, já estamos com metade, ainda assim se houver aqui mais alguma pergunta, estou a tentar passar aqui rapidamente pelo chat a ver se via. Conseguimos abranger as perguntas todas. Uhum. Pronto. Sendo assim, resta-me agradecer a vossa presença, ainda continuamos com muitos resistentes a escutarem-nos. Agradeço imenso a vossa presença, eu espero que tenha sido do vosso interesse, que continuem a ter interesse pelos nossos webinars. Nós faremos também tudo para vos merecer a vossa confiança. Na próxima quinta-feira cá estaremos de novo e nos próximos dias enviaremos então convites. Como disse, a partir da manhã no nosso site também já se podem inscrever se quiserem, ou então esperem pelo nosso e-mail que enviaremos muito em breve, tá bom? Muito obrigado a todos. Estão no site os nossos números de telefones e os nossos e-mails. Qualquer dúvida mais em concreto podem comunicar por e-mail ou por telefone direto. Já agora, nós hoje estamos aqui, eu, Jorge Pombo e o João Pinhão. Na próxima semana já juntar-se-á a nós também a nossa colega do Norte, o João Pinhão é responsável aqui por todo o Departamento Técnico da área Sul, como responsável do Departamento Técnico da Imperial na área Norte é a engenheira Joana Lemos, que hoje não pôde estar aqui connosco, mas na próxima semana já está. Também o contacto dela, isto sobretudo para quem esteja na Zona Norte. Claro que todo o Departamento Técnico da Imperial e também a Academia Imperial está à disposição em qualquer zona do país.
com qualquer dos elementos da sua equipa técnica, mas geograficamente, por uma questão de proximidade, digamos que o João está mais próximo, até porque até aqui, enfim, era fácil estarmos presentes também nomeadamente via Teams, por reuniões à distância, nunca deixámos de estar disponíveis, mas cada vez mais vamos voltar a estar disponíveis presencialmente e na presença, digamos, direta presencial, nomeadamente em obra ou em gabinete de projeto. O João mais facilmente poderá chegar a alguém que esteja aqui na Zona Sul e a Joana mais facilmente ou mais rapidamente chegará à zona que alguém que esteja na Zona Norte. Como disse o João, e bem, os contactos estão no site da Imperal, na zona de contactos, estaremos sempre ao vosso dispor. Resta-nos dizer boa tarde. João, obrigado pela tua ajuda. Obrigado. Até a próxima quinta-feira. Eu vou dar por encerrado o nosso webinar. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado.